O ano de 2022 é especial para o Fluminense, que vai lembrar os 70 anos da conquista da Copa Rio de 1952. Inclusive, o Felipe Melo vai usar a camisa de número 52 nesta temporada. Mas afinal, o que foi essa Copa Rio? Por que ela é tão celebrada entre os torcedores do Fluminense e também do Palmeiras, que venceu a edição de 1951? Como a FIFA considera esses torneios hoje em dia? Será que são um Mundial de Clubes? Eu vou começar a te contar essa história depois da vinheta. A Copa Rio acabou sendo meio que um embrião da ideia de fazer uma Copa do Mundo de clubes, uma ideia que já vinha ali desde os meados de 1910. Só que realizá-lo era bastante complicado. As dificuldades logísticas eram muito grandes. A FIFA queria realizar esse torneio ali na década de 50, com 16 clubes. Mas tava difícil trazer para o Brasil essa grande quantidade de clubes estrangeiros. O jeito foi reduzir de 16 para 8 times. E os convites foram distribuídos para os campeões dos dois principais estados brasileiros, Rio e São Paulo, para Portugal, devido à ligação com o Brasil, e ainda times dos melhores colocados na Copa de 50. Destes, equipes de Espanha e Inglaterra recusaram o convite, e o representante sueco acabou não sendo chamado. Mas qual era o caráter mundial da Copa Rio? Essa pergunta pode ser respondida pelo próprio Gilles Rimet, que foi presidente da principal entidade de futebol do mundo. O livro 1952, do Eduardo Coelho, cita uma frase do Gilles Rimet, dizendo que a Copa Rio não precisava de uma autorização da FIFA para existir, visto que o torneio era de clubes e não de seleções, e podia ficar com a responsabilidade total da CBD, que era a CBF da época, né? Mas ele, Gilles Rimet, aprovava a existência do torneio. A imprensa tratava como mundial. Tanto que, depois de o Fluminense ganhar a edição de 1952, o jornal Última Hora estampou: Fluminense, campeão do mundo. Tá, mas por que esse torneio vir justamente para o Brasil ali na década de 50? A resposta é simples. O povo brasileiro sempre amou futebol, mas com a derrota para o Uruguai na decisão da Copa de 1950 no Maracanã lotado, esse povo estava dolorido. A Copa Rio poderia ser um bom escape dessa ferida. Quanto ao pai da ideia, o jornal italiano La Stampa, de julho de 1951, diz que a primeira pessoa a sugerir a existência de um torneio mundial foi o jornalista britânico Frank Thompson, do Daily Mirror. Oficialmente, o torneio de 1951 se chamaria Torneio Mundial dos Campeões, e o de 52 se chamaria mesmo só Copa Rio. E a importância desse torneio era tamanha para os clubes aqui da América do Sul, que o Campeonato Uruguaio foi paralisado pela Federação Uruguaia de Futebol para que o Nacional pudesse viajar ao Brasil e jogar o torneio. E isso aconteceu também com os campeonatos paulista e carioca. O Tottenham, campeão inglês, e o Hibernian, campeão escocês, desistiram de vir. Os também campeões nacionais Atlético de Madrid e Rapid Viena não vieram porque tinham outros compromissos nas datas. Seja como for, no fim das contas, foram dois grupos de 4 times, divididos em jogos no Maracanã e no Pacaembu. O Palmeiras avançou junto da Juventus no grupo A, enquanto Vasco e Áustria Viena passaram no grupo B. Porco e Velha Senhora superaram as semifinais e fizeram a grande decisão. E aí deu Verdão em 2 jogos no Maraca. Rodrigues marcou o único gol da primeira partida. Diante de 100 mil pessoas na volta, Rodrigues voltou a marcar e Liminha fez o segundo, 2-2. 1 milhão de pessoas nas ruas aguardavam a volta dos campeões, feita de trem. O jornal O Globo estampou: campeões dos campeões do mundo. Para 1952, a CBD saiu um pouco de cena da organização e deixou tudo nas mãos da Prefeitura do Rio. De novo, eram 8 clubes. Os brasileiros eram Fluminense e Corinthians, campeões estaduais. Só que a própria cobertura da imprensa mudou um pouco e não tratava mais essa edição como um mundial de clubes. Segundo essa matéria da Veja, os próprios públicos dos jogos também denunciavam um menor interesse das torcidas. Afinal, com o Fluminense e Corinthians, teve 65 mil espectadores. A semifinal teve até um VO do Peñarol. A gente chega lá. Foi bem mais difícil convencer os europeus a virem. Aliás, não só eles. O Milionários da Colômbia recusou o convite. E o argentino Racing não pôde vir. Mesma coisa para Inter de Milão, Juventus e Real Madrid. Assim, vice-campeões nacionais sem muita projeção internacional, como o paraguaio Libertad e o alemão Saarbrücken, vieram ao Brasil.
No fim das contas, só o Peñarol era, entre os estrangeiros, um time relativamente conhecido. Isso, claro, trouxe prejuízos para a organização. Mas para os times brasileiros, havia esperança de novo de título. O Fluminense mesmo tinha tido, meses antes da Copa Rio, 4 jogadores seus campeões pan-americanos com a seleção brasileira. O Corinthians tinha tido 2. Novamente, os jogos foram divididos em Maracanã e Pacaembu. O Flu passou invicto por Peñarol, Sporting e Grasshopper. O Corinthians, também invicto, liderou a chave com Áustria Viena, Libertad e Saarbrücken. Nas semifinais, o Timão venceu a ida contra o Peñarol por 2-1. Só que o jogo foi uma pauleira só. Tanta pancadaria que sobrou até para o árbitro alemão e um fotógrafo. O ônibus do time uruguaio foi apedrejado. O clube uruguaio queria que o jogo de volta acontecesse no Rio de Janeiro, mas o Corinthians bateu o pé, não aconteceu, não cedeu, e o Peñarol acabou desistindo de disputar o jogo de volta mesmo. Na outra semifinal, o Fluminense não teve problemas diante do Áustria Viena, venceu as 2 partidas e chegou à final. As finais foram de novo no Maracanã. Na ida, Orlando e Marinho decretaram a vantagem do Flu em cima do Corinthians, diante de menos de 39 mil torcedores. Na volta, o público foi maior, mas mesmo assim só 65 mil pessoas viram um empate por 2-2. Didi e Marinho fizeram os gols do Flu, que ia vencendo até o finalzinho, quando Souzinha empatou. Mas a igualdade era favorável ao tricolor, campeão invicto da Copa Rio. Eu esperava nunca ter sido campeão mundial. Eu fiz a festa com a minha família. Um barzinho, uma cervejinha. O Fluminense considera o torneio como mundial, tanto que a inscrição na taça do torneio, presente no Museu do Clube, diz: Campeão Mundial Copa Rio 1952. A FIFA chegou a reconhecer a primeira Copa Rio como um torneio mundial, mas voltou atrás e meio que deu muita polêmica essa história aí. Mas, oficialmente, ela já tratou o Palmeiras como o primeiro clube campeão intercontinental. De forma oficial, porém, a FIFA nunca tomou uma decisão em conselho, ou seja, uma posição oficial sobre como chamar o time campeão da Copa Rio de 51 e também de 52. As taças são orgulhos para os campeões, mas para a FIFA mundial mesmo só a partir de 2000. Os dois, Palmeiras e Fluminense, seguem até hoje lutando para serem reconhecidos. Assim como o Nonsense Futebol, espero que você reconheça a qualidade dos nossos vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho e volte nas próximas vezes. Tchau!